O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: a todo aquele que me tiver reconhecido diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me tiver negado diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem tiver blasfemado contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não vos preocupeis com o que haver de responder, nem com o que haver de dizer em vossa defesa. O Espírito Santo vos ensinará naquela hora o que haver de dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todas as vezes que nós lemos os evangelhos, nós precisamos sempre estar atentos para procurar saber a quem que Jesus está se dirigindo. Tem momento que Jesus está se dirigindo ao povão, tem momentos que ele está se dirigindo aos discípulos, que são os 72 discípulos. Tem momentos que ele se dirige aos 12. E tem momentos que ele se dirige só aos 3, Pedro, Tiago e João. Por exemplo, quando ele sobe para o Monte Tabor, lá ele se transfigura e ali ele fala somente para esses 3 apóstolos. O evangelho de hoje ele está se referindo aos seus discípulos. Ele não está falando para o povo. E, diante desses discípulos, Jesus está dizendo que eles não podem se envergonhar dele. Ninguém pode se envergonhar de testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente pensa apenas somente naquele testemunho que nós estamos acostumados a ver lá no Brasil, né? A pessoa vai lá, irmão, conta o seu testemunho. Ah, eu era drogado e agora não sou mais. Ah, eu participava da missa, não participava da missa, agora eu sou fiel à missa. Ah, eu fiz isso, eu fazia aquilo e agora não faço mais. Todo mundo bate palma. É um testemunho. Só que o testemunho que Jesus está falando aqui é um testemunho que pode levar a pessoa ao martírio. Tanto que testemunho quer dizer martiria, né? Vem de martírio, de morte. Então, quando é que nós iríamos nos envergonhar de Deus, de Jesus, de falar de Jesus, se não numa situação aonde a nossa vida poderia ser colocada em perigo? Por isso que ele está dizendo: sereis levados aos magistrados, às autoridades. E hoje o mundo está vivendo isso. O mundo se prepara para acabar com o catolicismo. O mundo está se preparando para isso. Nós já vemos algumas coisinhas assim, um que fala aí de Deus, de repente manda se calar. E vocês veem que essas coisas elas estão acontecendo, tanto internamente como de forma externa. Olha quantos padres aí, pregadores, que estão sendo chamados à atenção. Ah, não pode falar isso não.
Quantas comunidades e congregações estão preocupadas com o nome delas, estão com medo de perder as suas concessões. Então, não fala isso não, porque se você falar, vai sujar o nosso nome. Não fala isso não, porque senão nós vamos acabar perdendo os nossos meios de comunicação. Como eu falei de ontem do padre, né, que é um amigo meu, que por ele estar falando a verdade, já mandaram ele se calar e mandou ele ir agora para uma outra paróquia, porque tinha uma pessoa que estava gravando as homilias dele para prejudicá-lo, porque o que ele estava falando as pessoas não estavam gostando. Só que numa situação dessa, é que a pessoa ela pode ficar com vergonha. Aí Jesus está dizendo, aqueles que se envergonhar de mim, diante dessas situações, eu me envergonharei de vocês também. Eu fico imaginando nós chegando diante de Deus e Jesus abaixando a cabeça assim de vergonha por termos tido a vergonha de testemunhá-lo, de falar dele. Aqui é fácil, está um grupinho aqui. Quem é que vai ter vergonha aqui de falar de Jesus? Ninguém. Mas você entrar numa situação aonde as pessoas negam o nosso Senhor e nós temos que chegar ali e testemunhar, dizer que eu creio nele, não é fácil. Não é uma coisa tão fácil assim. Mas quando é que um apóstolo, ou na história da igreja, um santo, eles chegaram ao ponto de não se envergonhar? Por que eles não se envergonhavam? Porque é mais ou menos aquilo que nós vimos hoje durante a Via Sacra, né? Estamos aqui em Fátima. Hoje nós tivemos a oportunidade de fazermos a Via Sacra, ali no... Como é o nome do lugar mesmo? Esqueci agora. Nos Valinhos. E ali nós fomos vendo algumas mensagens de Nossa Senhora. E ali o que é que está por trás? Aqui tem um conteúdo. Nossa Senhora, ela vem do céu para pedir aos pastorinhos que a mensagem seja divulgada, e o que está por trás de toda essa mensagem é as almas que estão se perdendo, as almas que não estão indo para o céu, as almas que estão sendo condenadas. Aí vocês se lembram que eu falei o conceito para vocês de manhã do que é a alma, porque a alma humana, ela é eterna, por isso que ela é espiritual. Então, a alma nossa, a alma do ser humano, ela sendo condenada, ela vai ser condenada para sempre, vai sofrer para sempre. Se ela se salva, ela vai ser salva para sempre. Ela vai ficar no céu para sempre, ou ela vai ficar no inferno para sempre. Aí eu falei, né, que a alma do animal morre, desaparece. A alma vegetativa, que é a alma das plantas, também. Mas quando se trata da alma humana, ela é eterna. E é essa alma que irá diante de nosso Senhor. Imagina nós termos pessoas que estão se perdendo e nós teríamos a oportunidade de salvar aquela pessoa através, sim, da palavra ou através do testemunho, e nós nos envergonhamos e não falamos nada. Vou abrir um parêntese, claro, o que eu estou falando aqui para vocês tem que ter um discernimento, não é assim, chegar para tudo tem que... Por isso que Deus nos deu uma inteligência, para nós usarmos a inteligência, para nós acabarmos por não fazer besteira por aí.
né? Porque tem muita gente, porque eu não posso me envergonhar, e está fazendo muita besteira, e não é dessa forma. Fecho parênteses e volto ao que eu estava falando. De não termos vergonha, porque imagina aquele filho nosso, ou aquele parente nosso, nós termos tido a oportunidade e não falamos por vergonha. E depois essa pessoa morreu e não se salvou por minha culpa, por minha máxima culpa. Os 3 pastorinhos, eles entenderam muito bem isso. Por isso os sacrifícios. Por isso que diante lá do administrador, que ficou questionando eles demais, eles não tiveram medo. E o administrador, fazendo de tudo para que eles pudessem mentir, eles disseram: não, nós vimos Nossa Senhora, conte o segredo. Ela disse para não contar, nós não vamos contar. Não tiveram medo diante daquelas autoridades. Imagine nós, se nós não tivermos essa compreensão de salvação das almas, nós vamos nos envergonhar. Eu carrego sempre aquela passagem do livro de Ezequiel, aonde Deus fala para Ezequiel, é o capítulo 3. Filho do homem, você está vendo esse livro aí? Ele disse: coma. Ou seja, leia, rumine, guarde no coração. Depois eu vou te enviar para um povo de cabeça dura. Não é de cabeça mole, não. Não é um povo aqui como vocês aqui, que já estão tudo convertidos. São aqueles que têm cabeça, que está com o coração duro e não abre o coração. Aí ele diz: se eu colocar um oráculo, se eu colocar uma palavra e você não falar, eles vão se perder por sua culpa. Agora, se você falar e eles não quiserem ouvir, aí já a culpa não é sua. Está vendo o compromisso de nós sacerdotes? Porque se aqui ele está falando para os discípulos, vou amenizar vocês. Jesus está falando para nós sacerdotes. Nós termos vergonha de falar de Deus. Se nós fomos constituídos, como eu falava ontem, para salvar as almas, e nós vamos nos esquivando, não fale não, porque senão você vai ser processado. Você não fale não, senão você vai ser preso. Não fale não, porque senão, sabe lá o que é que mais vai ser. Aí se esquiva. Olha, no tempo da pandemia, eu pude ver que as autoridades civis, elas mandam nesse mundo. Eu não compreendia, não. Eu fui compreender no tempo da pandemia, quando ela estava no auge, lá bem nos inícios. Fecha as igrejas. Foi fechada. E se celebrar a missa, vocês vão pagar uma multa de tantos R$1.000 diariamente. Fechou as igrejas. E aí o sofrimento do povo, né? Não foram todas, mas foi a maioria. Aí teve padres atrevidos, que arrumaram formas, bem discernidos, celebravam missas em horários escondidos, para as autoridades civis não saberem e poderem dar comunhão, poder alimentar as pessoas com a palavra de Deus, com a confissão. Teve outros que foram bem obedientes. Não, nós não vamos celebrar missa, porque a gente não pode celebrar missa. Aqui eu não estou colocando o mérito da contaminação da doença. Eu não estou levando isso. Eu estou dizendo que
Na hora do combate, nós arrefecemos, porque as autoridades disseram que não. E não era para nós arrefecermos. Se em determinados lugares poderiam estar abertos, por que a igreja não poderia estar? Se poderia ir no supermercado para comprar coisa, por que não poderia ir na igreja para se alimentar espiritualmente? Mas o que é que estava por trás? Primeiro, muitos de nós sacerdotes realmente estávamos com medo de pegar o bichinho lá. E nós não deveríamos ter medo. E nós vimos exemplos, de sacerdotes que preferiram até não usar a máscara na hora lá quando estavam hospitalizados, para dar para uma outra pessoa e ele morrer. Nós vimos isso. Nós vimos sacerdotes que se doaram, que atendiam confissões e não estavam com medo. Tudo bem, se eu vou pegar, eu vou morrer assim. Mas nós vimos também o contrário, o medo. Não. Eu celebro e transmito de forma online para vocês assistirem em casa, porque eu também não quero passar para vocês. Agora imagine se os médicos, eles fizessem isso também. Atendimento online. Colocar aquele negócio que mede aqui o coração via online. O do corpo enfrentou o médico do corpo. O médico da alma arrefeceu. O médico do corpo só resolve do corpo. Morreu. Não tem influência nenhuma, entre aspas. O da alma tem. Tem influência eterna, porque a alma é eterna. E se a alma não recebe aquilo que é necessário para os seus últimos momentos, poderá até se perder. Mas esse medo e essa vergonha, olha, muitos de nós vamos responder realmente diante de Deus, diante disso. Nós sacerdotes. Então os pastorinhos, eles se dedicavam naquela vida de sacrifício e tudo mais, porque eles compreenderam o que significava salvar a alma. Quando uma pessoa, ela entende o que é salvar a alma, ela dá a vida, essa vida desse corpo, para salvar a vida eterna. Olha, quando Jesus fala assim, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, as pessoas ficam pensando que a vida em abundância que Jesus está falando é para a pessoa ter muita saúde. Não é. Vida em abundância é a vida eterna. A vida eterna com Deus é essa vida em abundância. Ele veio para isso. Então ele veio morrer na cruz para dar vida em abundância. Hoje nós estamos celebrando Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela compreendeu o sentido de salvar almas. Imagina, uma mulher que já estava no convento há muitos anos, não era convertida. Não é que ela levava uma vida assim, desregrada, não. Ela era cumpridora da lei, das coisinhas ali. Só que depois Santa Teresa ela foi compreendendo que tinha alguma coisa errada, porque as monjas, elas estavam vivendo mais fora do que dentro, embora estivessem dentro, mas estavam vivendo mais fora do que dentro. Então vinha aqueles homens para ficar cantando aquelas músicas românticas, e as irmãs tudo felizes lá. Imagina, né? Aqueles homens cantando e as irmãs já não estavam mais no coro, rezando como deveria rezar. Olha como é que o tempo vai passando e as coisas vão vivendo. Aí aquela finalidade da vida monástica carmelita já estava se perdendo, porque as irmãs não faziam mais penitência. As irmãs já não rezavam mais. As irmãs ficavam ali com questões de festinhas ali dentro. Aí Santa Teresa um dia,
ela olhou para o ex-homem, né? Ex-homem é Jesus flagelado. Então, como é que Jesus flagelado? Coroa de espinhos na cabeça, uma cana na mão para humilhá-lo, para dizer, você é rei? Vamos colocar uma cana na sua mão, em vez de ser um cetro. E ali Jesus, ensanguentado daquela forma, quando ela viu aquela imagem, ela foi tomada pelo sofrimento de Jesus. Ela vê o sofrimento de Jesus, aí ela diz assim, o que estou fazendo da minha vida? Eu sou aquela que está colocando essa coroa de espinho. Eu sou aquela que flagelo ele. Eu não posso mais fazer isso. E aí ela muda de vida. E aí ela começa a falar para as irmãs, irmãs, vocês não vieram para o mosteiro para perder tempo. Vocês vieram para o mosteiro para se oferecer em sacrifício. Lembra do sacrifício de manhã? Que foi falado? Lembram da questão do sofrimento? Vocês vieram aqui para sofrer. A Santa Teresa, ela assim, na linguagem nossa, ela era rigorosa. Mas se nós olharmos pelo lado espiritual, não era assim não. Uma irmãzinha lá estava com uma dorzinha, ela diz, não, irmã, oferece, não precisa ir para o médico não. Isso aí não precisa de médico, é só oferecer. Só ia no médico quando não tinha mais jeito. Hoje uma dorzinha no dedinho, médico, doutor, meu dedo está doendo. Aí coloca assim, aí o médico diz, tá bom, eu vou soprar. Aí curou, tá bom agora. Uma criança, quando faz com a criança, né? Dá uma sopradinha. Ela dizia, não, vamos oferecer os sofrimentos pelas almas que precisam ser salvas. E aí o momento mais forte na vida de Santa Teresa foi quando ela viu o inferno. Jesus mostrou o inferno para ela. E aí ela dizia, depois de muitos anos, ela falava que quando ela pensava no que ela tinha visto, depois de muitos anos, ela tinha a mesma impressão do momento em que ela viu há tantos anos atrás. E ela disse, Deus me salvou quando Ele me mostrou o inferno. Se Ele não tivesse me mostrado o inferno, eu estaria no mosteiro perdendo tempo. Vocês estão vendo como essa questão de meditar sobre os sofrimentos eternos, ele leva-nos à conversão, à mudança de vida? E aonde é que Lúcia vai parar? Vai terminar a vida dela no Carmelo, se oferecendo em sacrifício. Hoje a Albérica estava dizendo para mim assim, padre, eu já vi que o senhor fala muito de Jacinta, que o senhor fala muito de Francisco, o senhor precisa também ver a Lúcia. Olha, tem um livro dela, a gente encontra por aqui aí na loja, aí na livraria, que é a biografia de Santa Teresa, de Lúcia. Aí, padre, o senhor vai ver o que é sofrer. Você nem imagina o quanto que ela sofreu no Carmelo. Não tem aquele filme lá das monjas que foram martirizadas na época da Revolução Francesa? Aí tinha uma irmã, ela era postulante, me parece, ou noviça, ela estava entrando. Ela deu o nome de não sei o que, da agonia. O nome dela era assim. E quando ela foi entrar no mosteiro, aí o pai dela não queria que ela entrasse.
Aí ela, pai, você não está vendo que eu estou feliz? Então, diante dessa frase, estou feliz, o pai dela, então tá bom, você entra, você está feliz, minha filha? Ela foi toda contar para a madre, madre, o meu pai, agora ele deixou eu entrar, porque eu disse que eu vim para o mosteiro e eu sou feliz. Aí a madre falou bem assim, não, minha filha, ninguém entra no mosteiro para ser feliz. Se entra no mosteiro para se oferecer de sacrifício, minha filha. Se entra no mosteiro para sofrer como o nosso Senhor sofreu pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. O Cristo que nós seguimos, minha filha, não é aqueles Cristo das imagens que vivem pintando Jesus com um sorriso nos lábios, aquele Cristo muito sorridente. Não, minha filha, o Cristo que nós seguimos é o Cristo que padece e sofre. Porque o Cristo que padece e sofre é o Cristo que salva. Lúcia vai completar essa vida de sofrimento e implantar a devoção ao Imaculado Coração de Maria, sofrendo também como os outros dois sofreram. Vocês pensam que ela entrou no convento lá e tinha vida boa? Tem gente que fica dizendo, o convento lá, as irmãs ficam tendo uma vida boa, vai para lá. Se você não tem vocação à vida monástica, eu te dou uma semana para você ficar lá, para ver se você consegue ficar. Claro, os mosteiros que levam a vida séria. Terminando, só não se envergonha de Cristo quem compreende o que é o padecimento do inferno e o que é a alegria do céu. Quem sabe o que é a alegria do céu e o que é o padecimento do inferno, o desejo daquela pessoa é tão grande de salvar aquela alma que ela não se envergonha. E se ela tiver de morrer, ela morre para que o outro seja salvo. Compreenderam? Que Deus nos dê a graça, então, desse entendimento. Se nós tivermos esse entendimento, eu digo para vocês, vocês não vão ter vergonha de viver a verdade que vem de Deus. Vocês não vão ter vergonha e vocês não vão ter vergonha de falar a verdade, porque o que está por trás é a salvação de alguém. Agora, claro, depois que se fala, depois que se diz, cada um é livre para dar suas respostas, porque nada é forçado. Então, que aqui em Fátima, nesse segundo dia nosso, ou primeiro dia, na verdade, Nossa Senhora de Fátima possa nos conceder esta graça que concedeu aos pastorinhos, de oferecer sofrimento, sacrifício pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Nenhuma alma é salva, como eu falei de manhã, tomando sorvete. Sentado em casa, assistindo série. Não estou dizendo que não possa assistir série. Eu estou dizendo que não se salva a alma com essas coisas. Se salva almas com sacrifício. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal. Eu não hei de viver e nem de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Nossa Senhora de Fátima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.